Capacitores. Esse dispositivo que se encontra aqui na minha mão, isso é um capacitor, onde eu tenho um fio condutor que é conectado internamente a uma armadura, onde ela se carrega positivamente, e outro, a outra armadura que se carrega negativamente. Entre as armaduras existe um afastamento e algo que separa, que é chamado de dieletro. Dieletro é o espaço que separa as duas armaduras, que pode ser feito de várias coisas. Ele é muito comum, muito conhecido e muito usado na maioria dos eletroeletrônicos, com vários tamanhos e várias capacidades de acumular carga. Okay? Temos capacitores, por exemplo, como o flash de uma máquina fotográfica, aquela luz que emite de vez. Aquilo ali é um capacitor descarregando. A função do capacitor é acumular carga, carregar. Então vamos lá. Aqui está um capacitor, um outro capacitor também. Capacitores. O capacitor, fundamentalmente, ele é composto de duas placas. Essas placas são as respectivas armaduras, certo? Então, quando ele carrega, você vai ter uma placa que fica carregada negativamente e terá outra placa que se carrega positivamente. Mas para isso acontecer, eu preciso conectar o capacitor a uma fonte. Vamos supor que eu conecto esse capacitor a uma fonte, uma bateria. Bateria cuja diferença de potencial é de 12 volts. Quando eu conecto, vou chamar aqui de positivo e aqui de negativo. Quando eu conecto o lado positivo à placa, os elétrons dessa placa vêm para a bateria até que ela fique com a mesma intensidade que esse lado da bateria. Quando eu conecto o lado negativo, essa outra placa, essas placas são chamadas placas ou armaduras, né, vão descarregar elétrons para ela até que ela fique também com o mesmo fluxo que a bateria. Então, todo capacitor, quando estabiliza, ele tem uma diferença de potencial entre eles, um DDP, igual à da fonte. No caso aqui da gente seria de 12 volts. Certo? Outra coisa interessante, se tem um DDP, obviamente eu vou ter um campo elétrico aqui. Campo elétrico E. E a distância que tem entre as placas, essa distância D entre as placas, tá vendo? Essa distância D influencia na capacidade dela carregar, quanto ela carrega. Ora, o que é que eu percebo? Diferença de potencial. As placas, obviamente, têm uma área, uma distância entre elas, certo? A distância do dieletro dela. Ela fica com a diferença do potencial da fonte que alimenta ela. Okay? E, por sua vez, campo elétrico, força elétrica. Nós sabemos que, quando eu diminuo a distância entre placas, a força aumenta. Se a força aumenta, a capacidade de acumular carga também aumenta. Ora, se prestarmos atenção, nós percebemos que os capacitores são dispositivos cuja função é acumular carga e descarregar de vez para o circuito. A diferença dele para a bateria é simples, é que a bateria manda carga mais lentamente. Já o capacitor descarrega a carga de vez. Essa é uma característica do capacitor. Essa é a diferença fundamental dele para a bateria. Então, de quanto esse capacitor pode carregar, vai depender da distância D entre as placas, vai depender da área da placa,
e vai depender da diferença de potencial que está entre elas. É muito simples de entender. Se eu tenho maior área, maior espaço para acumular carga. Se eu diminuo a distância, significa que aumenta a intensidade da força elétrica, eu consigo reter mais elétrons. A mesma coisa ocorre, se aumenta o DDP, conservando a distância, eu também vou ter uma força maior, correto? A força elétrica depende desses dois fatores. Então está aí. A quantidade de carga que um capacitor pode acumular depende da distância entre as placas, o dielétron, a proximidade, quanto mais próximo, maior carga, da área da placa, o espaço que ela tem para acumular, e da diferença de potencial entre elas. Bem, turma, nessa segunda parte, nós vamos analisar uma situação muito interessante. Por exemplo, nós já percebemos que a capacidade de acumular carga do capacitor, ela depende da distância que separa a placa, que eu chamei de D, mas nessa seção eu vou chamar de L, por uma questão didática, a área da placa, que é essa área aqui da placa, e da diferença de potencial que existe entre a placa. Ok? Então vamos partir do seguinte princípio. A curiosidade é como calcular a carga acumulada em um capacitor partindo desses parâmetros. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é a definição de capacitância ou capacidade. Capacitância C, ela é a quantidade de carga por diferença de potencial. Qual é a consequência disso, se eu faço análise dimensional? Que 1 coulomb por volt é a unidade de capacitância, também conhecido como Faraday. Vamos lá. Primeiro ponto importante é entender que capacitância é uma definição onde eu tenho uma razão da carga pela diferença de potencial. Mas veja bem, se eu pegar aquelas placas paralelas e olhar de cima, eu vou ter uma visão assim. Então vamos supor, eu tenho aqui, deixa eu ver o posicionamento dela, a da frente aqui negativa e aqui positivo. E vou traçar uma gaussiana, uma linha de Gauss entre as placas. Essa linha de Gauss, a linha fechada, me garante que o campo elétrico aqui, no mesmo ponto distanciado entre elas, ele é constante. Essa distância entre elas é a distância que eu chamo agora de L, ao invés de D, né, para uma questão didática. Ora, o que é que diz a gaussiana? A integral de círculo, ou seja, essa linha fechada, relacionada à área, porque eu estou vendo a linha de cima, isso daqui, é como se eu estivesse deslocando um pequeno pedaço dA, infinitesimal de área, só que essa área representa o infinitesimal do campo elétrico nessa direção perpendicular de uma placa para outra. Aqui eu tenho uma linha, as linhas de campo, tá vendo? Eu pego essa seção aqui, esse dA, esse pedacinho, tá? Então, ele diz o seguinte, que a integral dessa seção de campo, onde eu tenho uma carga migratória, onde tem essa intensidade de força, vai ser a integral de linha do campo elétrico, certo? O incremento é dA, que é esse pedacinho que está se deslocando. Isso é igual à carga interna total, que eu vou chamar de Qzão, dividido pela permissividade do meio, a permissividade do dieletro aqui. Ora, se o campo é constante, a integral fica só de dA. Qual é a consequência? Que o campo elétrico vezes essa área aqui do campo, ela é igual à carga total sobre a permissividade do meio.